Fala família, Leonardo aqui para mais um Giro de Notícias nesta terça-feira, logo pela manhã, bem cedinho, do dia 28/1 de 2025. Eu venho aqui com as últimas atualizações do Vasco da Gama e nesse vídeo eu quero te contar sobre o interesse da Fenway Sport, grupo do LeBron James. Essa notícia no passado tinha circulado com muita força, principalmente do interesse dos caras na SAF do Vasco da Gama, e parece que tinha dado uma esfriada, mas agora a imprensa gringa está falando que a Fenway Sport está interessada na SAF do Vasco da Gama, porque eles querem comprar um clube aqui na América do Sul. Vou te contar essa história, vamos falar muito aqui também, porque agora já está concretizado a assinatura do contrato de renovação do Verratti. Mas além do Verratti, o Vasco também pretende renovar com mais 3 jogadores, que eu vou te contar aqui, vai dar, olha, inclusive 2 anos de contrato, que podem chegar a 3, e é claro que eu vou te fazer aquela pergunta, se vale a pena renovar por esse período de contrato ou não, se 2 ou 3 anos ali está suficiente para cada jogador. Vamos falar muito aqui também sobre o Leandrinho, porque agora o staff do Leandrinho está correndo, porque lá os árabes estão botando pressão, querem que o menino já esteja, pelo menos entre hoje ou amanhã aproximadamente, se apresentando no Al-Shabaab para poder fazer exames médicos. Cara, o meu medo é a CBF não liberar e acabar prejudicando o Vasco. Será que isso vai rolar? Para a gente poder seguir nas informações, vamos falar muito dessa tabela do Campeonato Carioca, porque encerrou ontem e o Vasco ficou naquele chamado G4 do Campeonato Carioca. Mas olha, vou te mostrar, os próximos jogos que vão ocorrer nesse Campeonato Carioca, parece que a temperatura vai começar a aumentar e vai ficar um pouco mais interessante esse campeonato fraquíssimo. E para poder finalizar, não tem como passar batido. Eu sei que é uma notícia off Vasco, mas um evento, cara, um dos maiores eventos, pelo menos desse século, está para acontecer, tá? Porque o Neymar está para voltar para o Brasil para poder jogar o Campeonato Brasileiro. Vou te contar toda essa história agora, rapaz. Vocês sabem, né, que no Campeonato Francês teve ali um entreveiro entre Dimitri Payet e Neymar. Será que vai rolar esse ano? Pois bem, depois da vinheta, muitas informações, porque antes que eu me esqueça, tem mais uma atualização do Brian Rodrigues. Olha, eu juro, tá? É porque eu tenho que noticiar, porque eu já tô louco que o Vasco aí acerte ou desiste de vez com esse atleta. O que não pode é fechar a janela e nós não termos peças ali no ataque para poder fortalecer o nosso time e também atender o Fábio Carille, que, no meu modo de ver, está começando muito bem o seu trabalho aqui no Gigante da Colina. Voltamos aqui, Leonardo, canal na torcida Vascaínos, desde já agradecendo, cara, falta pouquinho, tá? Menos de 100 para 103 mil vascaínos aqui, inscritos nesse canal, e eu só tenho a agradecer pela sua moral, pelo seu like, pelo seu comentário, para você aqui, ó, que chegou aqui ainda não é inscrito, tá ali, ó, faça parte dessa família que só cresce, da galera do Na Torcida Vascaínos. Se gostar do nosso trabalho, se inscreva e ative o sininho das notificações. Para quem já é inscrito, pô, dá aquela moral, continue deixando o seu like, continue comentando. Vocês sabem que essas iniciativas é que fazem o canal continuar crescendo. Então me dá uma moral, o seu like é muito importante. Agora eu vou minimizar a tela, quase que eu esqueço, tá? Pronto, aqui, ó. Vamos falar da 5ª rodada do Campeonato Carioca, que fechou na noite de ontem. Nova Iguaçu enfrentou o Boa Vista 0-0 e esse placar não foi suficiente para poder ultrapassar o Vasco, mas foi suficiente para tirar o Império do Mal, rapaz, da 4ª colocação. Mas eu tenho certeza, bom, pelo menos tudo indica que tanto o Flamengo como o Botafogo irão se classificar para as semifinais. Agora, o Flu-C, eu já tenho as minhas dúvidas. Bom, e aqui está a 6ª rodada desse campeonato, já teremos um clássico, tá? Deixa eu achar aqui, ó,
Amanhã não, desculpa, amanhã, rapaz, eu tô no fuso, tenha paciência. Amanhã, às 21h30, o Faísca vai enfrentar o Flu-C. E nós estaremos aqui às 19 horas, mas a nossa transmissão começa diretamente de São Januário a partir das 17h30. Nós estaremos ali já transmitindo o nosso pré-jogo. Dessa vez nós vamos para São Januário. Estará lá eu, Amadeu, estará o Deco para poder fazer esse jogo do Vasco contra o líder, porque o Maricá é o líder. Agora, galera, ó, se liga na 7ª rodada. Nós vamos ter aqui jogos importantes depois dessa 6ª rodada, a partir da 8ª rodada, porque aí vai ser a vez do Vasco enfrentar o Flu-C. Na 9ª rodada, o Flu-C enfrenta o Império do Mal. Na 10ª rodada, o Império do Mal enfrenta o Faísca. E nós vamos nos encontrar com os caras a partir do dia 15/2, será a 11ª rodada, Vasco e Império do Mal. Para poder finalizar, o Vasco enfrenta o Botafogo na 11ª rodada, que fecha esse turno, pelo menos, do Campeonato Carioca. Então, a partir de amanhã já começam os clássicos, e aí eu acho que esse campeonato se torna um pouquinho mais interessante, porque até agora, sinceridade, eu torço pelo Vasco, fico empolgado, mais pelo jeito do Vasco jogar, pela proposta do Vasco, por a gente conseguir identificar um plano de jogo que vai servir para o futuro, do que propriamente dito, você tá ali vendo Vasco e Maricá, Vasco e Bangu e por aí vai. Mas, enfim, a partir de amanhã, a gente já começa a ter aqui mais ou menos ideia de como esses times também chamados grandes do Rio de Janeiro vão se comportar durante a temporada. E o Vasco segue treinando. Eu falei que essa semana não vai ter folguinha, e o que chama a atenção nesse treinamento é o menino Adson, que andou treinando e foi muito bem observado ali pelo Mumuzinho, canal dele Aqui Se Falar de Vasco. Se você não é inscrito lá, se inscreva. O Mumuzinho da Colina também tem sua página no X, e ele destacou o esparadrapo que o Adson está usando, e aqui você vai ter mais ou menos uma dimensão da onde foi essa intervenção cirúrgica. Então, está fazendo aquele trabalho de fortalecimento muscular. Ele estará à beira de campo, ou pelo menos dentro de campo, já fazendo seus exercícios, já fazendo seus coletivos. Vai ser muito importante para esse ano de 2025. E o Al-Shabaab quer que Leandrinho viaje o mais rápido possível para se apresentar e realizar os exames médicos para assinar o contrato. Agora os representantes do lateral tentam a liberação dele pela seleção sub-20 junto à CBF. Então, quer dizer, já está tudo certo. $470 mil para o jogador ficar aproximadamente 3 meses lá, não tem opção de compra. 50% da dívida de Paulinho, que chega a R$375 mil, será perdoada, mas para que isso tudo venha acontecer, o Leandrinho tem que viajar, porque até agora tudo é verbal. Para poder canetar, tem que passar pelos exames médicos, tem que se apresentar ao Al-Shabaab. E a pergunta que não quer calar, e é por isso que eu trouxe essa notícia: e aí, será que a CBF vai dificultar a vida do Vasco? Na minha opinião, no meu modo de ver, foi um negoção, tá? Pô, R$5 milhões. Ali toda a operação, o perdão da dívida do Paulinho, 50%, o valor que o Vasco vai pegar, enfim, para o jogador ficar lá 3 meses, sem você fixar o passe, podendo aumentar o valor do atleta, caso ele vá bem no mundo árabe, sem contar que vai estar na vitrine lá dos bilionários. De repente, o Al-Shabaab não fica, vem um outro clube e bota ali 10 milhões de euros no menino. A gente não sabe. Ou o Vasco pede, alguém paga. Mas para isso a CBF tem que fazer a parte dela. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. E parece que esse capítulo aqui está finalizado. Acabou a fofoca, literalmente, porque o Lucas Pedrosa veio trazendo que na noite ou na tarde desta segunda-feira, o Vasco, deixa eu ver se foi à noite ou se foi à tarde a informação dele. Não, já foi aqui, ó, às 8h39 da noite, o
Verratti, o Pirata, ele assinou a extensão do seu contrato. Ele que tinha contrato até o final de 2025. Bom, e se batesse metas, automaticamente já renovaria para 2026. Parece que essas metas foram tiradas. Ele tem 2 anos de contrato, renovou por 2 anos, vai ganhar R$760 mil e dessa vez aí vai ficar essas 2 temporadas sem precisar ter que provar nada para ninguém, na minha opinião, tá? É um dos melhores centroavantes do Brasil. O Vasco fez um bom negócio, mesmo com a idade dele acima, é um custo-benefício. Eu não quero nem secar, ó a batidinha, ó. Eu não quero nem secar, porque, na minha opinião, o Verratti aí é um ponto fora da curva. Não parece ter essa idade toda, é um cara muito presente, é um cara muito competitivo, é um cara bem eficiente. Nós queremos muito que esse ano seja mais um ano do Pirata. E segundo o Donan Campos, que é lá da ESPN, ele vem dizendo assim, quer ver, ó? Ótima notícia! Valorização merecida para um cara que mostra respeito pelo Vasco e que já cansou de carregar o time desde que chegou. Um baita camisa 9, tá vendo? Eu tô falando do Donan Campos, lá do Fernando Campos, da ESPN, que é comentarista de futebol. Esse aqui, pelo menos, é um baita comentarista. Eu acho que ele é vascaíno, tá? Deixa a sua opinião aí. E ele vem dizendo, cara, que foi uma super valorização para um cara que merece. Inclusive, até o Gilmar Ferreira, mesmo em processo de recuperação judicial, carente na captação de receitas, a diretoria do Vasco vai fazendo seu dever de casa. E bem, o acordo de paz com... o acordo de paz com o Verratti, acertando promessas não cumpridas e prorrogando o contrato do artilheiro. É um golaço. O grande detalhe, cara, que essa situação das promessas não cumpridas, nós cansamos de cobrar aqui. Foram dentro da casa do cara, apertaram a mão dele e falaram que iam dar uma valorização e iriam aumentar o seu vínculo. Bom, é aquilo, irmão. Fez o que tinha que fazer. Parabéns à diretoria. Para quem não gosta, não posso fazer nada, irmão. Já falei, se fizer coisa maneira, que eu acho que é legal, aí já é minha opinião, eu vou elogiar. Se eu achar que é uma parada escrota, eu vou aqui, ou pelo menos aquilo que eu não concorde, eu vou criticar. E nessa situação da renovação, o Gilmar Ferreira está certo. O Gilmar Ferreira está certo. É uma baita, sabe? É uma baita renovação e é sim um golaço. Bom, essa é a minha opinião, mas eu queria saber da sua, para mim poder seguir. Olha só, não para no Verratti. De acordo com a apuração que vem lá do meu amigo Adílio Avelar, o Mumuzinho da Colina, mais uma vez, canal Aqui Se Fala de Vasco. Não esqueça, vai lá, se inscreva no canal do Mumu e também segue ele aqui na sua página no X. Ele vem dizendo assim: de acordo com a apuração, o Vasco planeja renovar os contratos dos atletas Jair, Paulinho e Puma Rodrigues por mais 2 anos, com possibilidade de extensão por mais 1 ano. Em breve, mais informações. Então, quer dizer, Paulinho, Jair e o Puma podem também ter uma renovação de 2 anos, com, de repente, uma extensão por mais 1 ano. Desses jogadores, vocês acham que os 3 merecem aí esses 2 anos de contrato? Sim, não? Deixa a sua opinião. Eu, pelo menos, renovaria com os 3 por 2 anos. Extensão eu não daria para ele, só para, olha, mas a extensão eu acho que valeria para o Paulinho. No caso do Jair, o Vasco aí está renovando, até por medo de perder o atleta. E detalhe, os 3 podem fazer já um pré-contrato com outro clube no meio do ano. Então o Vasco gastou dinheiro nos 3 atletas, tá ali 2 anos de contrato, e se for de negociar, ainda consegue recuperar uma parte dessa grana. Eu acho importante. E cada hora que passa é uma história diferente sobre o Brian Rodrigues. E o Fabinho teve lá conversando com a gente. Primeiro, a gente achava que o jogador deveria ir para a Europa, mas não descartava uma possibilidade de chegar no mercado, ou pelo menos no futebol sul-americano. Depois ele falou que não iria tratar sobre valores de salário, contrato, o tempo, o período.
até o Vasco acertar com o América do México. Mas essa parte tá tão enrolada, tá tão demorada, e o Brian tá pedindo para sair, tá forçando a sua saída, que o discurso do agente do jogador mudou. O Vasco já tem um acordo encaminhado com o jogador. Segundo nossa apuração, o atacante já acenou positivamente para vestir a camisa do Gigante da Colina em 2025. Falta o CRVG se acertar com o América do México para a transferência ser concluída. Se os clubes, aspas, do agente do atleta, se os clubes se acertarem, o acordo vai sair, afirmou o staff do jogador para o nosso veículo. O atleta quer jogar no Vasco e o América do México já está ciente disto. A vontade do atleta pode acabar fazendo a diferença no final das contas. Apuração Fábio Torres 92. Se você não segue o Fabinho também lá no seu X, ele que trabalha aqui conosco no NTCast, dá essa moral, o Fabinho faz um belo trabalho. E o grande detalhe que o estagiário do Vasco vem trazendo é esse: Brian Rodrigues treinou. Normalmente deve ser relacionado pelo América do México para o jogo desta terça contra o São Luís pelo Campeonato Mexicano. Então, se você quer ver um pouco do Brian, se ele for utilizado, vai ser no dia de hoje. Vai ali, pega o horário na internet, que esse jogo, para quem gosta ou para quem só ouviu falar do Brian, vale a pena você dar uma olhada. Jogador que tinha sentido um desconforto, já está recuperado e fará parte ali, pelo menos, dos relacionados do time do América do México. Para mim poder seguir, empresa que gere o Liverpool, FSG, Fenway Sport Group, é a mesma empresa que tem negócios com LeBron James, tem interesse em comprar um time da América do Sul. E o Vasco é uma das equipes que estão em debate neste momento. Vamos falar muito sobre isso na live das 20h30 e nós falamos. Se você não nos acompanha lá no caso, no nosso canal secundário, nosso segundo canal, que é o NTCast, vai lá, cara. As lives sempre acontecem às 20h30, sempre com novidades, apurações. E quer dizer, parece que a Fenway está voltando de novo a ter interesse pelo Vasco, se tinha esfriado. Está aí uma empresa que valeria a pena até a gente dar uma apurada para saber se eles também estão fazendo ali aquela NDA. Hoje nós sabemos que tem o Andrea Radrizzani, que é o italiano, que tem o Evangelos Marinakis, que dizem, né, que faria uma proposta até o final desse mês. Não sei. E tem um detalhe. Amanhã vai rolar aquela audiência para poder julgar a liminar. A 777 está pedindo para essa liminar ser derrubada, liminar essa que dá plenos poderes ao clube associativo de administrar a SAF do Vasco. Se a liminar for derrubada, a 777 retoma o controle. Amanhã, enquanto nós estamos ali em Vasco e Maricá, muita coisa pode estar acontecendo ou já ter acontecido. Então, essa quarta-feira promete demais e você fique ligado aqui no canal para sempre ter essas atualizações. E para nós podermos seguir, aqui o Dados Fute, grupo do Liverpool, a Fenway é o grupo do Liverpool, beleza? Não é só o grupo ali que tem negócio com o LeBron James, não. É a dona do Liverpool. Grupo do Liverpool procurando um time da América do Sul. Fala que o Vasco está em discussão, mas que eles têm outras opções, isso é verdade. Veremos o time que a Fenway vai comprar. Espero que seja um brasileiro. E aí muita gente agora vai deixar no comentário, espero que seja o Vasco. E aí se você for lá buscar sobre o grupo, bom, pelo menos aparentemente é um grupo sério, que você não vê nenhum tipo de escândalo. Muita gente fala que os caras são pão duros, mas cara, já fizeram o Liverpool aí ser campeão de muita coisa. E o Liverpool sempre montando times competitivos, estando sempre ali buscando vaga na Champions, buscando o título da Premier League e até a Champions League. Ultimamente tem se enfraquecido, tem alguns jogadores que eu acho que ficaram envelhecidos no Liverpool, mas grana para os caras poderem colocar e remontarem mais um time campeão pouco custa. E aqui no Brasil, por mais que
o nosso futebol esteja inflacionado para a nossa moeda. Quem chega aqui no euro, meu irmão, com valor de euro, para poder fazer algum tipo de barganha, é mais de 6 por 1, né, cara? Facilita demais você comprar um clube na América do Sul, no Brasil, tendo o valor da sua moeda tão alto, da forma que é, no caso, o euro, o dólar. Isso aí eu acho que facilita muito, tá? Até para você poder comprar jogadores. Então, vamos aguardar para ver se isso vai para frente, mas essa informação vem lá da Conexão Cop, ou do Connection Cop, que é um portal gringo que fala sobre negócios no futebol. E aí citou o Vasco da Gama como o possível alvo lá do grupo do LeBron James. Para a gente poder seguir, rapaz, eu vou finalizar aqui, porque por mais que isso daqui seja off Vasco, é claro que é um evento que você não vai ver qualquer dia no futebol brasileiro. Eu estava aqui antes de gravar esse vídeo pensando, cara, como o futebol brasileiro em 2025 pode ser maneiro. Cara, o Coutinho voltou. Hoje nós temos aqui, pelo menos no Vasco, o Dimitri Payet. Aí você vê lá o Memphis Depay no time do Corinthians. Aí você vê o retorno do Neymar. O Oscar acabou de chegar. O Lucas Moura ficou. Cara, olha quantos jogadores que já foram importantes nacionalmente. Pô, a bola até vai ficar lá do outro lado. Ela rolou lá pro outro lado. A bola aqui da pênalti aqui. Bom, e a gente tem aí uma parada maneira sobre a pênalti, que uma hora a gente vai parar para desenrolar. Mas aí, voltando a falar, cara, olha quantos jogadores, porra, que de repente os nossos filhos mais novos, adolescentes, tem ali, sabe, aquela expectativa, só joga no videogame e vai passar a acompanhar no Campeonato Brasileiro. Mais um motivo para o produto poder melhorar. A gente não sabe como é que ficou essa situação, se agora vai ser Libra, se vai ser Liga de Futebol União, ou se o futebol brasileiro vai continuar nas mãos da CBF. Porque ninguém fala quem vai tomar conta ali das transmissões, quem vai organizar o campeonato. Contudo, o nosso produto tem muito potencial, mas tem que melhorar, tá? Principalmente em sua organização e também em arbitragem. Mas tudo indica que o Neymar está voltando para casa. Ele rescindiu o seu contrato com o Al Hilal e, segundo aqui, o Fabrício Romano estará assinando com o Santos e será jogador lá do Peixe para 2025. E, porra, mano, esquece. Porque isso daí vai trazer de potencial para o Santos também, que acabou de subir da segunda divisão, é fora de série. E aqui o próprio Al Hilal, né, vou até traduzir, teve ali se despedindo do Neymar, falando que eles chegaram em comum acordo e desejando sorte, sabe, ao Neymar para o decorrer da sua carreira. E é claro que nós vamos, porra, né, se lembrar disso daqui. Esses caras, para mim, dessa geração do Neymar, foram os dois que tiveram mais potencial. E tem alguns vídeos interessantes como esse daqui, ó, do Neymar, meu irmão, do Neymar e o Dimitri Payet, quando o Payet era do Marselha e o Neymar era do PSG. E, cara, eu tô curioso para ver, hein? Santos e Vasco, dentro de São Januário, dentro da Vila. Meu irmão, será? Olha lá, ó. E o Payet gosta, né, de pegar e dar umas cabeçadas nos outros, né? Lá ele. E aqui, né, cara, é claro que eu acho que a memória mais afetiva que um torcedor do Vasco tem pelo Neymar é exatamente essa amizade que ele tem, pelo menos tinha, né, na época de seleção, desde as categorias de base, juntamente ali ao lado do Coutinho. E é maneiro ver o crescimento dos dois. Jogaram categorias de base, jogaram pela seleção, né, no caso profissional, e depois até Copas do Mundo. E isso aí é muito bacana. Então, se tem uma parada maneira que deve de acontecer nesse campeonato brasileiro, é esses caras aí, sabe, que estão voltando para o Brasil, e o futebol brasileiro só ganha com isso. Eu não vou aqui falar sobre, né, o lado do cara, porque muita gente vai confundir isso daí com questão política. Eu não me envolvo nisso. Estou falando do atleta, do profissional, do símbolo, sabe, principalmente para essa geração. Eu acho que é muito maneiro nós termos, sabe, os nossos crias de volta. E o Neymar voltando pelo lado do Santos. Eu acho que esse ano será o ano do Felipe Coutinho e esses outros clubes também que tem jogadores que são referências. Então esse campeonato brasileiro aí vai ficar gostosinho e eu queria saber da sua expectativa. Bom, no demais, também quero saber da sua opinião
sobre essa questão do Brian Rodrigues, se o Vasco também tem que dar uma cartada final, acabar com essa história, porque, cara, eu tô sendo sincero, eu já não aguento mais falar do Brian, mas nós estamos ali querendo saber se vai fechar, se não vai, se o Vasco fez mais alguma proposta ou não, e as coisas vão chegando, como agora o empresário do cara já mudou o discurso. Primeiro, não, Europa, não, primeiro vocês se acertam com a América do México, agora não, ó, já tem tudo desenhado, então quer dizer que o Vasco também tá avançando, só que tá faltando capilé, meu irmão, para botar na mesa, porque sem esse dinheirinho, eu acho que só com o Brian forçando não vai adiantar. Até porque o Brian é escalado e ele vai lá e joga como profissional. Mas, enfim, não é só isso que vai seduzir o América do México. E também sobre a renovação do Verratti. Já foi concretizada, já foi assinada, acabou já essa fofoca. E também tem agora Jair, Paulinho e o Puma Rodrigues. 3 anos de contrato, 2 anos. O que você acha disso tudo? Para poder finalizar a CBF. Será que vai impedir o Leandrinho? Vai fazer questão que ele fique nesse sul-americano que só serve para irritar o torcedor vascaíno? Primeiro foi essa chinelada de 6 que tomou da Argentina. Aí agora o menino Ryan foi jogar, passou ali, né, por ofensas raciais. Uma coisa ridícula que, cara, todo mundo já sabe da minha opinião sobre essa parada aí. Inclusive o Atlético Paranaense fez um vídeo muito maneiro depois desse episódio que o Léo sofreu lá em Curitiba. O vídeo ficou bacana, tá? Aí defendendo o Léo e também lutando ou se posicionando contra aquilo que aconteceu e também as ofensas raciais. E aí, pô, deixa a sua opinião para poder finalizar esse campeonato carioca. Será que a partir da 6ª rodada vai ficar um pouquinho mais interessante? Porque, olha, rapaz, por carinho a vocês e porque eu sou Vasco, não consigo deixar de assistir o Vasco. A gente para na frente da televisão ou vai para o estádio para poder acompanhar. Mas que campeonato fraco. Espero que melhore pelo menos da 6ª rodada em diante. Deixa a sua opinião sobre isso tudo. Tô metendo o meu pé. Mais tarde eu volto com mais um giro de notícias. Beijo no coração e boa terça-feira. O menino Ney tá chegando aí. Vai ficar interessante esse campeonato brasileiro. Fui que fui, galera.